Graça e paz. Chegamos para mais uma conversa, né? Vamos explorar juntos aqui o material da semana 3. E o foco hoje é duplo, pessoal. Primeiro, como é que a gente encontra aquela paz, sabe? Aquela paz mesmo, no meio da correria, das ansiedades. E também como experimentar a libertação que Cristo oferece. A nossa base é um material de estudo, um devocional, feito para a gente aplicar na vida mesmo. Então a nossa missão aqui, digamos assim, é tentar pegar o principal desse conteúdo. A gente quer entender melhor os caminhos práticos para essa paz que, bom, a Bíblia diz que pode guardar nossa mente, nosso coração, né? E também como é que funciona essa liberdade das amarras internas, que às vezes prendem tanto a gente. Tudo isso, claro, olhando para os princípios bíblicos que o material traz para a gente. Para organizar um pouco a nossa exploração, vamos seguir os dois grandes temas do texto, tá? Primeiro, essa paz que protege a gente dos conflitos de dentro, baseado ali em Filipenses capítulo 4. E depois, a gente fala da libertação das prisões que a gente não vê, mas sente, né? Isso inspirado lá no Evangelho de João, capítulo 8. Então tá, vamos começar a desembrulhar essas ideias. O primeiro ponto é essa paz que guarda a mente e o coração. A passagem principal que o material destaca está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Deixa eu ler aqui. Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É interessante que o material contextualiza isso, né? A gente vive numa época, puxa, a ansiedade parece que está no ar o tempo todo. Quase normal, infelizmente. E aí você pega o apóstolo Paulo escrevendo sobre paz, de dentro de uma prisão. É um contraste muito forte, você não acha? Alguém ali, limitado, falando de uma paz que vai além das grades das circunstâncias. Sim, é impressionante. E o fascinante na abordagem do texto é como ele olha para a ansiedade. Não é só tipo uma emoção ruim que a gente tem que engolir, sabe? É quase um sinal espiritual. Talvez mostre onde a nossa confiança está meio desalinhada. Veja bem, Paulo não diz nunca sintam ansiedade. Emoções vêm, né? Faz parte. O ponto é não andem ansiosos. Isso sugere um jeito de viver, uma postura de não ser dominado por ela. Tem uma frase, acho que da Corrie ten Boom, que diz algo assim: a preocupação não tira a dor do amanhã, mas tira a força do hoje. A ansiedade rouba o nosso presente, né? Exato. E aí, diante disso, qual é a receita, a solução que o material baseado em Paulo traz? É uma combinação interessante. Oração, súplicas e ação de graças. Eu gostei muito daquela ideia que o texto traz de orar, não acumular. Parece que a gente tem uma tendência, né, de ficar guardando preocupação, e a oração seria esse jeito de transferir o fardo. Lembrei na hora daquele convite de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A oração é esse movimento de ir até ele e largar o peso lá. Exatamente. E o material detalha bem esses 3 pontos. A oração, primeiro, que fala de comunhão, de manter essa conversa aberta com Deus. Depois a súplica, que é a gente expressando a nossa necessidade, sabe? Admitindo nossa dependência, falando, olha, sozinho eu não dou conta. E a ação de graças. Ah, essa é especial. O texto ressalta a importância de agradecer antes de ver a resposta. Isso não é só ser positivo. É um ato de fé no caráter de Deus. É confiar nele, independente do que vai acontecer já já. Como C.S. Lewis disse, né? A oração talvez não mude tanto Deus, mas com certeza muda quem está orando. E Paulo é claro, apresentem tudo a Deus. Trabalho, família, grana, aqueles medos que nem fazem sentido. Nada é pequeno demais para levar para ele. Tem um comentarista antigo, Matthew Henry, que falou algo tipo: quando a alma se ajoelha em gratidão, o céu se abre em resposta. A gratidão meio que prepara o terreno, sabe? E essa entrega toda em oração, súplica, gratidão, leva a uma promessa bem específica, né? O texto diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Aqui o material faz uma diferença importante. Não é uma paz qualquer, é a paz de Deus. É diferente da paz que o mundo oferece, que normalmente depende de tudo estar bem por fora, né? A paz de Deus seria algo mais fundo, interno, que pode existir mesmo com a tempestade lá fora.
Jesus falou disso lá em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Mas como é que essa paz guarda a gente na prática? Essa palavra guardará é muito forte. No grego original, é frureu. É um termo militar mesmo. Imagina assim, uma tropa de soldados, uma sentinela protegendo um lugar importante. A ideia não é de uma paz parada, sabe? Tipo ausência de barulho. É uma paz ativa, que vigia. Ela age como um segurança protegendo dois pontos vitais. A mente, contra o ataque das dúvidas, dos pensamentos que ficam rodando, ansiosos, e o coração, que é o centro das emoções, né? Protegendo contra o medo que paralisa, o desespero, a amargura. Não é que os problemas somem magicamente, mas a paz de Deus fica ali, de guarda, impedindo que eles tomem o controle dentro da gente. Charles Spurgeon falava muito sobre essa fé que descansa em Cristo e traz paz mesmo no meio da confusão. E tem aquela promessa linda em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, a fonte dessa paz que protege não é uma técnica de relaxamento, é uma pessoa, é Cristo. O Dietrich Bonhoeffer, que também passou por cada coisa, né? Ele disse, a paz de Deus não é o fim das tempestades, mas a certeza de que Ele está presente em meio a elas. É essa presença que nos firma. Entendi. O material da semana 3, então, pega isso e transforma em aplicações bem práticas para o dia a dia. Por exemplo, ver a oração não só como um pedido, mas como o próprio remédio de Deus para a ansiedade. Enxergar a gratidão como a terra boa onde essa paz cresce. Entender a paz de Deus como uma fortaleza de verdade, mesmo invisível para a nossa alma. A fé agindo para diminuir o tamanho que a gente dá para os nossos medos. E, no centro de tudo, Cristo. Ele é o segredo para essa calma possível, mesmo quando tudo está pegando fogo. Inclusive, o texto até sugere um desafio de 7 dias para ajudar a gente a viver isso, né? Com passos tipo identificar o que dispara a ansiedade e transformar na hora em oração, ou praticar gratidão de propósito. Me parece um jeito bom de não deixar isso só na teoria, né? Exatamente. A ideia é tornar esses princípios parte da nossa vida. A paz precisa ser cultivada, sabe, ativamente, com essas práticas de confiar e entregar. Ótimo. Agora vamos mudar um pouco o foco para o segundo grande tema dessa semana. Eles estão ligados, claro, mas o ângulo é outro. Libertação. Saímos da paz que protege para entrar na liberdade das correntes que a gente não vê, mas que prendem. A passagem central aqui vem de João, capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O convite do material é para a gente pensar naquelas prisões sem grades, sabe? Mas que limitam demais. Padrões de pecado que se repetem, culpa que não some, vícios, medos que paralisam, mágoas que ficam ali envenenando por dentro. E aqui o material já começa com um ponto fundamental. O primeiro passo para experimentar essa liberdade é reconhecer com honestidade essas prisões. Um pouco antes, no mesmo capítulo de João, versículo 32, Jesus fala: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade sobre Deus, sobre nós, sobre o pecado. Essa verdade liberta, mas só funciona se a gente aceitar, né? O texto argumenta que muitas vezes a gente continua preso não porque falta poder em Deus, mas porque a gente nega ou até se acomoda naquela situação ruim. Às vezes, a tal zona de conforto é uma cela, né? Como disse um pregador, David Wilkerson, o pecado que não é confessado vira o poder que nos controla. Reconhecer é trazer para a luz, e a luz enfraquece as trevas. O exemplo daquele homem gadareno em Marcos capítulo 5 é muito forte. Ele vivia nos túmulos, acorrentado, mas a virada começa quando ele corre na direção de Jesus. Fonte dessa libertação, como o versículo 36 deixa claro, é o Filho, é Jesus. O poder para quebrar essas correntes não vem da gente, da nossa força de vontade, sabe? Ou de técnicas de autoajuda, embora elas possam até ter seu lugar. O material ressalta que a libertação profunda, que dura, vem da obra de Cristo na cruz e da ação do Espírito Santo em nós. Não é tanto sobre autocontrole, mas sobre se render
e depender do poder de Deus. Isso é chave. Se a gente olhar para o quadro maior da fé cristã, a libertação que Cristo oferece é completa, atinge tudo. Mente, alma, corpo, relacionamentos. O material lembra daquela promessa de Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça aqui não é só perdão, é também poder, poder para viver diferente. O texto faz um contraste entre aquela luta sozinha, que muitas vezes só frustra contra hábitos ruins, e a dinâmica de se entregar a Cristo. Não é tanto sobre lutar mais forte, mas talvez sobre se render mais completamente. Santo Agostinho, que escreveu tanto sobre a própria luta com o pecado, descobriu que a chave não era um esforço gigante, mas permitir que a presença de Cristo vivesse e reinasse dentro dele. A cruz é apresentada como ponto final com o poder da escravidão do passado. Mas a gente sabe, né? Muitas vezes, mesmo depois de um encontro com Cristo, de uma decisão pela liberdade, a luta continua. Hábitos antigos tentam voltar, pensamentos de acusação aparecem. Como é que o material lida com esse desafio de viver como alguém que foi liberto? Parece que não é um evento único e pronto, tudo fácil. Exatamente. Ser liberto pela fé em Cristo é o começo, é a base. Mas viver nessa liberdade que ele conquistou é um processo, é contínuo. O material fala muito da necessidade de proteger a mente. As acusações, as mentiras do tipo, você nunca vai mudar, Deus não te perdoou de verdade não, você não serve para isso. Tudo isso tenta puxar a gente de volta para a cela. E a resposta para isso, segundo o texto, é se apegar às verdades como a de Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É preciso fincar o pé nessa realidade. Então, aquela renovação da mente que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ela é essencial para manter essa liberdade. Crucial. Manter a liberdade exige alimentar a mente com a verdade de Deus, sabe? Trocar as mentiras antigas pelos fatos da nossa nova identidade em Cristo. O material faz uma distinção importante também. Liberdade cristã não é licença para fazer o que der na telha. Isso seria libertinagem, que é só outra forma de escravidão. Na verdade, é o poder para não ser mais escravo do pecado. É o poder para escolher o bem, para viver segundo o propósito de Deus. John Wesley dizia que a graça de Deus tem duas mãos. Uma que perdoa o pecado e outra que livra do poder do pecado. As duas são essenciais. O texto também menciona os aspectos práticos dessa liberdade, como ela aparece na mente, livre de condenação, no coração, livre de amargura, no corpo, livre de vícios, nos relacionamentos, livre para amar, para perdoar. E tem um ponto bem interessante sobre o papel da comunidade, o exemplo de Lázaro, lá em João capítulo 11. Jesus ressuscitou ele, esse foi o ato divino da libertação, mas depois ele disse para o pessoal que estava ali, desatem-no e deixem-no ir, era o versículo 44. A comunidade tem um papel em ajudar a tirar as faixas do passado, as coisas que ainda prendem a gente, mesmo depois de receber vida nova. Isso se conecta bem com as aplicações práticas que o material sugere para viver essa liberdade, certo? Coisas como a importância de confessar sempre não para ganhar perdão de novo, mas para manter tudo na luz, para impedir que o pecado ganhe força escondido, a prática de liberar perdão para os outros para a gente não ficar preso no ressentimento, submeter nossos pensamentos, nossa vontade à palavra de Deus, buscar mentoria, discipulado, caminhar junto com outros cristãos e até mesmo contar para os outros sobre a libertação que a gente recebeu, porque isso reforça a nossa própria fé e anima outras pessoas. Assim como no tema da paz, o material também traz um desafio de 7 dias para a liberdade com ações concretas, identificar áreas de prisão, confessar pecados específicos, dar passos para liberar perdão, fechar portas para influências ruins do passado. Sim, são passos práticos para que a liberdade que a gente recebeu na cruz se torne realidade no nosso dia a dia. É um processo de cooperar com o Espírito Santo, né? Pensando agora em juntar esses dois grandes temas da semana Paz e Libertação, que reflexão final o material nos provoca?
tem uma ligação entre buscar ativamente a paz de Deus e caminhar na liberdade que Cristo oferece? É uma ótima pergunta para a gente pensar, né? Como será que essa paz que guarda a mente e o coração, como se fosse um guarda do Deus mesmo, nos fortalece para viver livres daquelas correntes internas? Talvez a paz de Deus crie aquele ambiente seguro, sabe? A estabilidade emocional e mental que a gente precisa para enfrentar as lutas pela liberdade sem ser engolido pelo medo, pela ansiedade. Ou pensando ao contrário, será que viver na liberdade que Cristo dá, rompendo com pecado, com culpa, abre mais espaço para a paz de Deus reinar em nós? Outra ideia que o material pode inspirar, pensando lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18, quando Jesus lê Isaías sobre libertar os cativos. Talvez quem experimenta profundamente a paz e a liberdade em Cristo seja chamado a ser também um canal dessa paz e libertação para os outros. A ideia de que a liberdade que a gente recebe não é só para nós, mas nos equipa para servir. Fica essa provocação, né? A liberdade não como um ponto final que a gente alcança e pronto, mas como uma jornada. Uma caminhada contínua, sustentada pela paz que vem de Deus e pela parceria diária com o Espírito Santo. Uma jornada contínua. Acho que isso resume bem. Exploramos hoje como o material da semana 3 nos guia a buscar a paz de Deus pela oração confiante, grata. E como podemos abraçar e viver a liberdade que Jesus conquistou para nós, rompendo com essas prisões internas. Até a nossa próxima análise. Fique na paz do Senhor.